Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira, 3 de junho de 2025. Eu sou o Odilon Araújo, quero sua companhia pelos próximos 30 minutos aqui no nosso Pauta Aberta, seu telejornal diário na TV Evangelizar. Vamos então com os nossos destaques do programa de hoje. Com baixos índices de vacinação contra a gripe, cresce de maneira preocupante o número de casos de síndrome respiratória aguda grave no país. Em São Paulo, há hospitais que já não têm mais vagas para atendimento. No Maranhão, só este ano foram 89 mortes confirmadas pelas autoridades de saúde. A Anvisa proíbe a venda de 3 marcas de pó para café após serem encontradas toxinas em inspeções feitas por autoridades sanitárias. Um alerta da OCDE. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico anunciou nesta terça em Paris a previsão de um crescimento econômico global menor a partir de 2025 e afirmou que tudo isso está relacionado com as políticas restritivas dos Estados Unidos, que geram incertezas pelo mundo. No programa de hoje, a gente mostra para você como foi a missa de apresentação de Dom Júlio Acamini, o novo arcebispo coadjutor em Belém do Pará. E um sinal de que a população de baleias jubarte vem se recuperando. O avistamento de uma delas em águas do litoral do Paraná bastou para ter início um trabalho de monitoramento e mais cuidado com o comportamento desses animais pelo IAT. Fique ligado com a gente, o Pauta Aberta começou. Estão em alta os casos da chamada síndrome respiratória aguda grave no país. Pelo menos 20 estados enfrentam este crescimento mais acentuado e preocupante no número de casos. A procura pela vacina contra a gripe é considerada baixa no país, hoje pelas autoridades de saúde. Enquanto isso, os casos graves de síndrome respiratória aguda grave disparam. Isso não é em algumas regiões. Em pelo menos 20 estados brasileiros, a situação tornou-se preocupante. E em casos mais graves, já levou pacientes à morte. Em São Paulo, por exemplo, alguns hospitais não têm mais vagas para atendimento. E no estado, a campanha de vacinação, inclusive, foi ampliada para todas as faixas etárias a partir dos 6 meses de vida. Entre as pessoas da faixa etária considerada prioritária, apenas 3 em cada 10 tomaram a vacina contra a gripe este ano, na campanha de vacinação este ano. De acordo com um levantamento feito pela Fiocruz, os casos considerados mais graves da síndrome respiratória aguda grave já atingiram índices moderados em jovens, adultos e idosos. São casos mais numerosos, inclusive nas crianças, mas são moderados e mais preocupantes na faixa etária jovens, adultos e idosos. Em 72,5% das mortes, elas ocorreram por contaminação do vírus influenza A. No Maranhão, a situação é muito preocupante também. No estado, menos de 30% das pessoas consideradas público prioritário tomaram a vacina contra a gripe. E no fim de maio, eram quase 1.700 casos da síndrome respiratória aguda grave. Em 3 cidades do interior, aulas chegaram a ser suspensas por conta da disparada do número de casos em crianças. Só este ano, o Maranhão já tem registradas 89 mortes por síndrome respiratória aguda grave. Na capital São Luís, um hospital de campanha está montado para ampliar atendimento diante deste crescente número de casos. No sul do país, em Porto Alegre, no último domingo, pela primeira vez este ano, os postos de saúde ficaram abertos, justamente por conta do aumento do número de casos. Também em Porto Alegre e em Curitiba, a exemplo do que já ocorre em outras cidades brasileiras, a vacina contra a gripe já está disponível a todas as faixas etárias, a partir dos 6 meses de vida. A Anvisa proibiu a venda de 3 marcas de pó para bebida considerada sabor café. Isso após constatar a presença de toxina, ocratoxina, nas inspeções. As marcas são Melissa, Pingo Preto e Oficial e já tinham sido desclassificadas no início do ano pelo Ministério da Agricultura, por serem consideradas impróprias para consumo. A Anvisa proibiu a fabricação, distribuição e venda dos produtos, esses que também foram recolhidos dos comércios. Os produtos apresentaram falhas nos rótulos também, que descreviam os ingredientes como café torrado,
e polpa de café. Na verdade, possuíam ingredientes de qualidade muito inferior. De acordo com as análises do Ministério da Agricultura, foram detectadas presença de matérias estranhas e consideradas impuras também. Vamos agora para o nosso giro de notícias com a Juliana Primani, que está na redação. Juliana, bem-vinda! Olá, Odilon! O governo vai lançar o Movimento Nacional Turismo que Protege para prevenir a exploração sexual de crianças e adolescentes nos destinos turísticos durante um evento em Foz do Iguaçu, na região oeste do Paraná. Entre hoje e até o dia 5, o Ministério do Turismo e a Itaipu Nacional promovem o 2º Encontro de Turismo Responsável e a 18ª Reunião Anual do Grupo de Ação Regional das Américas. Representantes do setor turístico e entidades de proteção às crianças e adolescentes, além de delegações de 15 países da América Latina e do Caribe, irão discutir estratégias globais em defesa da infância e adolescência. O Banco Central anunciou oficialmente o lançamento do Pix automático, que começa a valer dia 16 de junho de 2025. Essa funcionalidade permite que empresas enviem solicitações de autorização para débitos automáticos de pagamentos, oferecendo uma alternativa ao débito automático tradicional e ao Pix recorrente. A ideia é ampliar o uso do Pix e facilitar os pagamentos frequentes, como contas de consumo, mensalidades escolares e planos de saúde. E lembrando que hoje comemora-se o Dia Mundial da Bicicleta da ONU. O Ministério das Cidades realizará a cerimônia de premiação do Prêmio Bicicleta Brasil. O prêmio valoriza e incentiva boas práticas do uso da bicicleta no país. Serão premiados projetos técnicos, científicos e artísticos que melhoram a mobilidade urbana. A Arquidiocese de Belém do Pará tem um novo arcebispo coadjutor. É Dom Júlio Acamini, que era arcebispo em Sorocaba, no interior de São Paulo, e tem uma bela caminhada pastoral. Em 19 de maio, ele chegou ao norte do Brasil para um novo desafio. A missa de apresentação de Dom Júlio Acamini, com a Catedral da Sé lotada em Belém do Pará, foi marcada por momentos de muita emoção no último fim de semana. Uma atmosfera de fé e esperança tomou conta da Catedral de Belém no último dia do mês de maio, durante a missa solene de apresentação e início dos trabalhos de Dom Júlio Endi Acamini, como arcebispo coadjuntor da Arquidiocese de Belém. A igreja estava repleta de fiéis, marcando um novo capítulo para a comunidade católica local. Nomeado pelo Papa Francisco em 7 de março de 2025, Dom Júlio foi calorosamente acolhido na celebração presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia. A missa contou com a concelebração do bispo auxiliar Dom Paulo Andrioli, de bispos do Regional Norte 2 e do cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, evidenciando a importância do momento para a igreja no Pará e no Brasil. Hoje eu me junto à viagem da Arquidiocese de Belém e tenho que tomar o lugar que me compete. O bispo vai à frente não para se beneficiar, mas para alertar para os perigos de muitos atoleiros que tem neste vale de lágrimas. Dom Júlio Endi Acamini nasceu em Garça, São Paulo, e possui uma vasta experiência eclesiástica. Antes de sua nomeação para Belém, foi arcebispo metropolitano de Sorocaba e bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. A Arquidiocese de Belém, que abrange 5 municípios e conta com 109 paróquias, agora tem oficialmente 3 bispos a serviço de sua comunidade. Dom Júlio se tornará o 11º arcebispo de Belém após a aceitação da renúncia de Dom Alberto pelo Papa. Veja no próximo bloco, a OCDE traz um alerta para o mundo. O crescimento econômico global vai crescer menos a partir deste ano. E tudo isso tem relação direta com as incertezas causadas pelas recentes medidas adotadas pelo presidente norte-americano Donald Trump. O intervalo é rápido, a gente volta já. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. O Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Você aí do outro lado, sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pelo carinho da sua companhia.
Vamos de previsão do tempo, então, a partir de agora, olha só, nuvens carregadas podem trazer chuvas fortes para o Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Também há risco de temporais no interior de São Paulo e na região do Triângulo Mineiro. Acompanhe. Com o sistema se deslocando ao longo do dia, esse fluxo de ar quente e úmido desce um pouco mais. Essas nuvens carregadas podem trazer chuva forte para as capitais Curitiba, Campo Grande e a região de Florianópolis. No norte do Rio Grande do Sul, essa entrada de umidade favorece algumas pancadas entre a região serrana e áreas do litoral. Já no sul de Minas Gerais, a tendência é que a temperatura siga mais amena, mas com retorno de algumas pancadas entre Monte Verde e Maria da Fé. O Dia Mundial das Comunicações foi celebrado no último domingo. No Recife, teve missa e palestra destinada a jornalistas e comunicadores. E ficou uma mensagem muito valiosa deixada pelo Papa Francisco ainda antes do falecimento: que a comunicação esteja sempre a serviço da esperança, para gerar um mundo novo. Este ano, Dom Paulo Jackson acompanhou a equipe de comunicação da Arquidiocese de Olinda e Recife nas visitas a 10 grandes veículos de comunicação da região metropolitana. Em primeiro lugar, eu gostaria de abraçar e de parabenizar aqueles que fazem o processo comunicacional na TV Evangelizar. Tantos que doam a vida cotidianamente para comunicar a verdade, a vida e a esperança. Os agentes de PASCOM participaram da missa, que foi presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese, Dom Nereudo Freire. A Catedral do Santíssimo Salvador estava lotada da juventude voluntária e missionária da comunicação. Tanto o Papa Leão XIV quanto o Papa Francisco estão nos convidando, continuam nos convidando, na verdade, através da mansidão, a anunciar o Evangelho. E aí sim se estabeleceu uma comunhão a partir do coração, da intimidade do convívio. A OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, trouxe hoje um alerta que aponta: o crescimento econômico será em ritmo mais lento em todo o mundo. Isso em consequência, principalmente, de várias medidas recentes adotadas pelo presidente norte-americano Donald Trump, que levam a instabilidades globais, nas relações comerciais entre os países e nos negócios. A OCDE reduziu nesta terça-feira sua previsão anual de crescimento econômico mundial devido às tensões comerciais e à incerteza provocadas por Donald Trump. Após um crescimento de 3,3% em 2024, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico projeta uma expansão de 2,9% para 2025 e em 2026, segundo as perspectivas atualizadas. No relatório anterior, divulgado em março, a organização, formada por 38 países e com sede em Paris, projetava um crescimento de 3,1% para este ano e de 3% para 2026. Desde seu retorno ao poder em janeiro, Trump impôs tarifas generalizadas contra aliados e rivais que abalaram a ordem comercial mundial e perturbaram os mercados financeiros. A perspectiva é particularmente sombria para os Estados Unidos. A OCDE espera que a economia americana registre uma desaceleração de 2,8% em 2024 para 1,6% este ano, 0,6 ponto a menos que na previsão anterior, e para 1,5% em 2026. A organização reduziu levemente, de 4,8% para 4,7%, a previsão de crescimento este ano para a China, a segunda maior economia do mundo, e o país afetado pelas tarifas mais elevadas anunciadas por Trump. O Brasil mantém a perspectiva de crescimento inalterada para 2025 a 2,1% e tem um aumento para 2026, 1,6%, mas com uma clara desaceleração após a expansão de 3,4% em 2024. A perspectiva para a economia da zona do euro também permanece intacta, com um crescimento de 1% previsto para 2025. Negociadores dos Estados Unidos e da União Europeia devem se reunir em Paris na quarta-feira para negociações comerciais. Além dos Estados Unidos, outro país com uma revisão considerável é o Japão. O relatório reduziu a previsão de crescimento do país em 1,1% para 0,7% em 2025.
O governo federal lançou um novo programa, o Agora Tem Especialistas. A meta é ampliar o atendimento à população e reduzir o tempo de espera no SUS. Uma nova esperança surge para os pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, em todo o país. O governo federal, através do Ministério da Saúde, lançou um programa ambicioso com o objetivo de diminuir o tempo de espera para consultas com médicos especialistas. O que esse programa vai fazer vai ser ampliar a oferta assistencial. Com isso a gente vai ter mais cirurgias oftalmológicas, mais atendimentos ao câncer, e o que a gente quer fazer é que a gente reduza o tempo de espera. Vão ter as carretas que vão levar especialistas e especialidades aos lugares mais remotos, onde as pessoas não conseguem chegar. Também vai ter a capacidade ociosa do sistema público colocado à disposição da população, trabalhando final de semana, trabalhando à noite. Então são várias ações para fazer com que as pessoas realmente tenham acesso e a fila ande. O lançamento oficial do programa aconteceu em Brasília, no Palácio do Planalto. Simultaneamente, eventos foram realizados em outras localidades, incluindo Andaraí, no Rio de Janeiro, Bauru, em São Paulo, Piracicaba, em São Paulo capital, Teresina, no Piauí e Curitiba, no Paraná, no Hospital Erasto Gettner. Uma mobilização máxima de toda a estrutura de saúde que o nosso país tem, seja pública, seja privada, para ter um grande objetivo único: reduzir o tempo de espera para atendimento especializado no nosso país. Como fruto deste novo projeto, Curitiba foi contemplada com um acelerador linear. Esse equipamento de ponta é essencial no tratamento de diversos tipos de câncer. A chegada deste equipamento ao Hospital Erasto Gettner representa um avanço significativo para a oncologia no Paraná, ampliando a capacidade de atendimento e oferecendo um tratamento mais moderno e eficaz para os pacientes com câncer. O paciente fica menos tempo exposto à radiação em função do modelo de equipamento que está sendo tratado. Automaticamente você consegue reduzir a quantidade de ciclos que ele está fazendo, garantindo isso que a gente possa ter mais produtividade durante o processo de tratamento. No litoral do Paraná, um sinal claro da retomada de uma espécie considerada ameaçada, a baleia jubarte. O avistamento feito recentemente de uma delas na costa paranaense indica que elas estão mais numerosas, e retomam aí as grandes migrações. Você acompanha aí as imagens. A baleia jubarte foi avistada no fim de maio, no litoral do Paraná. O animal nadava calmo pelas águas na entrada da Baía de Guaratuba, bem perto de onde está sendo erguida a nova ponte no litoral do Paraná. O animal, de acordo com especialistas, faz parte de um grupo maior, que justamente nessa época, muito mais fria, nas regiões ao sul do continente, todos esses animais nadam rumo norte, para águas no Espírito Santo e da Bahia, para reprodução. O Paraná está na rota dessas gigantes, as baleias jubarte, e a expectativa dos pesquisadores do Instituto Água e Terra é de que imagens como esta voltem a se repetir muito mais vezes em águas paranaenses aí. Justamente por isso, o IAT, numa parceria com o Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná, já deu início a uma operação que vai monitorar estes animais para tentar compreender melhor quais os padrões de comportamento das baleias jubarte ao passar pelas águas do Paraná. E com essas bonitas imagens da baleia jubarte que apareceu na costa paranaense, Pauta Aberta de hoje se despede. Fique sempre ligado na nossa programação. A qualquer momento, mais notícias nos nossos boletins. Obrigado pela sua companhia, boa noite, bom descanso para você e até amanhã.